Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém.
Uma boa noite aos irmãos, às irmãs. Quero saudar a todos com a paz de Deus. Deus que abençoe grandemente por estar junto de nós. Já tivemos junto congregado domingo, agora mais cedo, na parte da manhã. E agora à noite, mais uma vez. Nós tivemos um culto presencial, ainda agora, que encerrou agora há pouco. E o culto online para a nossa Irmandade. Então, domingo são 3 cultos, bastante corrido, mas em tudo Deus tem dado graça, tem abençoado. Então, quero te convidar a congregar conosco mais essa noite. Compartilhe essa live, deixa o seu like, avisa o povo de Deus que o santo culto está no ar e nós vamos mais uma vez glorificar o Senhor, tá bem? Vamos louvar a Deus com o cântico 20:2:0. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 143, 143. Glória a Deus. Seu olhar
Deus. Irmãos, agora nós vamos cantar um outro hino, e a Irmandade, durante o hino, vai mandando seus pedidos de oração aí através da live no Facebook, no YouTube, que nós vamos apresentar ao Senhor como a gente faz todo o culto. Então, manda o teu pedido de oração, compartilha a live e vai comunicando aí os amigos, os conhecidos, na sua rede social, no Face e também no WhatsApp, que o culto está no ar mais esse domingo para a glória do nome do Senhor. Vamos louvar a Deus então com o cântico 368. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar ao Senhor agora e vamos apresentar a Deus os pedidos de orações
por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão rogando as nossas orações. Também oraremos pelo Carlinhos, conhecido aqui em Barueri como Carlinhos do Açougue, que é um dos nossos vereadores aqui da cidade, foi presidente da Câmara, se achou um pouco enfermo na sexta-feira e passou mal, mas já estava em casa até quando eu tive notícia, falei com o assessor dele, mas continuamos orando para que o Senhor também o reestabeleça, para que ele possa voltar às suas atividades também. Não só ele, mas todos os demais enfermos, tantos quantos aí há na live, aí nos comentários, que eu sei que a Irmandade comenta bastante, a gente se priva de ler os comentários aqui ao vivo, mas a produção, o Bruno, todos leem. E serão todos apresentados nas mãos de Deus, para que o Senhor também venha ao encontro do seu povo, socorra a sua igreja, porque os dias são maus, são dias de aflição, mas nós temos certeza que em tudo o nome de Deus será glorificado. Eu recebi um áudio dos nossos irmãos do Mato Grosso, da querida irmã Rebeca, do Mão Paulo, lá da cidade de Campo Verde. E esse áudio me pareceu bastante coerente. Eu não conheço a pessoa que fala no áudio, mas ele vinha trazendo um assunto, chamando a atenção, e aquilo me reconfortou. Eu achei muito importante aquilo lá. Eu me lembro que no começo da pandemia, ainda era comentado pelos especialistas, por cientistas, por quem entende do assunto, que o vírus ele é pouco resistente ao calor. Parece-me que acima de 36 graus, 35 graus, parece-me, não tenho certeza do que estou falando, não tenho conhecimento científico para isso. Ele perde a força, perde a sua força de atuação e de disseminação. Haja visto que nós sempre nos lembramos que nos estados do norte, do nordeste, onde é bastante quente, em países também, os irmãos veem que na África tem-se pouca notícia do vírus. Eu estive lá, peguei 51 graus de temperatura. E vocês perceberam que nesses últimos dias está fazendo um calor terrível? Aqui em Barueri, na sexta-feira, fez 40 graus. Em Cuiabá, fez 46 graus. Então, irmãos, eu creio por fé, que é a mão de Deus trabalhando para que esse vírus vá embora da nossa nação, para que Deus o mande para bem longe de nós. Então vamos orar por isso, para que a nossa vida seja retomada ao normal. São 13 ou 14 milhões de desempregados, Bruno? Se não é 14 milhões de desempregados, tem misericórdia, gente. É a cidade, 2 milhões a mais que a cidade de São Paulo. Se não me engano, a cidade de São Paulo tem 12 milhões. Então, vocês imaginam todos os eleitores, todos os cidadãos da cidade de São Paulo, da capital, desempregados, e mais 2 milhões, mais quase uma cidade de Campinas, que tem 3 milhões e pouquinho. Então, vamos pedir a Deus que estenda a sua mão de misericórdia, que o Senhor venha ao nosso encontro, e nós temos certeza que nós vamos muito glorificar a Deus. Se você puder ir onde você está, na sua casa, hoje é domingo, a maioria dos irmãos devem estar em casa, ajoelhe-se, faz esse esforço. Se vê que o coração demora, você não aguenta ficar muito tempo ajoelhado, depois você senta. Mas pelo menos nesse início, ajoelhe-se, faça um gesto de gratidão a Deus, mostrando o quanto o Senhor é importante para você. Isso vai te fazer um bem que você não tem noção. Depois da oração, tudo fica melhor, a gente consegue abrir o nosso coração para Deus, derramar as nossas queixas, os nossos sentimentos diante de Deus. Então vamos juntos buscar a face do Senhor em oração. Amém. Santo Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai, Criador, Formador do céu e da terra, Senhor, Tu que és santo, maravilhoso, cheio de glória, cheio de poder, está sentado à destra de Deus e tem intercedido por nós. Senhor Jesus, Tu que és santo e maravilhoso, queiras nessa noite olhar para nós. Senhor, atender a voz da nossa oração. Ajuda-nos a em tudo fazer a Tua boa vontade na terra. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estar cultuando mais uma vez, estar falando com o Senhor. Tu tem cuidado da nossa vida, é inegável o Teu amor, a Tua misericórdia. Não há palavras em nós que expresse o tamanho da nossa gratidão, o nosso carinho, por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Queira tomar nas Tuas mãos a nossa família, nosso coração, a Tua obra, e todo esse Teu povo que está orando junto de nós, clamando. Cada um tem uma necessidade em particular,
Cada um tem, um sonho, um desejo pelo qual tem lutado, buscado, empreendido. Senhor, Tu és tão bom, Tu és tão maravilhoso, que nós cremos que a Tua mão de misericórdia está posta, está colocada sobre a nossa cabeça, para nos abençoar, para nos fazer prosperar em todos os sentidos da nossa vida. Queremos orar pelos pedidos de oração da nossa Irmandade, que estão sendo mencionados e foram mencionados já desde o início da live, desde antes de entrar no ar, quando já está agendado o culto, o povo de Deus já vai fazendo os seus pedidos de oração, e nós te agradecemos por isso, que a nossa Irmandade tem acreditado nesse trabalho, nos tem apoiado, tem dado força, Senhor, nos incentivado a continuar. Eles não têm noção do quanto eles são importantes para nós. Senhor, haja a Tua bênção na vida do Teu povo, haja dispensação do Teu Espírito Santo, haja, Senhor, uma vitória na vida de cada um. Quantas coisas difíceis nós temos passado, quantas lutas, quantas guerras. E há momentos, Senhor, que a nossa força se esvai como um vapor no vento, que sobe e logo se dissipa. Nós, Senhor, nos achamos muitas vezes enfraquecidos, Senhor, desanimados, mas essa noite envia do céu o bálsamo consolador, envia, Senhor, o ânimo que vem da Tua glória, e faz o Teu povo, Senhor, dar glória a Deus de todo o coração, tira do íntimo do nosso coração um glória a Deus com alegria. Senhor, anima-nos para mais uma semana. Lutas e guerras certamente se apresentarão, mas o Senhor nos prometeu pela Tua palavra que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Faze-nos, Senhor, mais do que vencedores, mas antes disso, efetivamente, faze-nos acreditar que o somos. Senhor, toma nas Tuas mãos os enfermos, os que estão passando por dificuldades, outros estão em convalescência, os que passarão ou passaram por cirurgias das mais diversas, esses guerreiros e guerreiras, Senhor, esses heróis que lutam contra o câncer, tanto os que cuidam quanto os que estão sendo cuidados, lá no Hospital de Barretos mesmo, Senhor, aqui no HC, aqui, Senhor, no AC Camargo, Senhor, aqui em São Paulo, por amor do Teu nome, em todo lugar, essa doença tem se dissipado, tem espalhado, e o Teu povo tem sofrido tanto, Senhor, por amor da Tua santidade divinal. Envia conforto, envia saúde, glória a Deus nas alturas, envia cura, Senhor, Tu és a cura, nós cremos que ao Teu mandado tudo obedecerá. Senhor, oramos ainda pela Camilinha, esse bebezinho que mora aqui do lado da igreja, Senhor, no Residência 1, aqui em Alphaville, que está acometida desse neuroblastoma. Senhor, é um câncer mega agressivo, nós precisamos tanto do Teu favor, Senhor, nós mesmos nunca vimos, não a conhecemos, mas não faz diferença, pois chegou até nós essa necessidade. Nós imaginamos, Senhor, a aflição, Senhor, o desespero que está esse papai, essa mamãe, no nome do Senhor Jesus Cristo, envia o Teu anjo de cura. Tu foste tão bom para conosco, Senhor, curando a Juju, faz isso também, cura a Camilinha, Senhor, aleluia, por amor do Teu nome. A Tua igreja tem orado incessantemente, a Tua igreja tem clamado incessantemente. Vem, Senhor, com o bálsamo consolador e dá ânimo e fé para essa família, de que eles vão, Senhor, vencer essa enfermidade tão terrível. Oramos, Senhor, bendito Deus pelo Carlinhos, aqui o vereador de Barueri, que está enfermo, também está se recuperando, que ele possa, Senhor, dentro em breve retomar as suas atividades, ajuda-o em tudo o que ele faz, não só ele, mas todos os seus companheiros também, o prefeito da nossa cidade, que estão lutando contra essa enfermidade do Covid. Todos nós, Senhor, temos aqui nesse lugar uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de segurança e de ensino. Nós te louvamos por tudo que Tu tens feito por nós, nos tem guardado aqui nesse pedacinho do Brasil, Senhor, que é um pouco a parte do resto da realidade da nossa nação. Senhor, faz com que esse bem, faz, Senhor, com que essa bem-aventurança se espalhe por toda a nossa terra, que todos tenham compromisso de ajudar o povo que é tão sofrido e tão necessitado.
Oramos também, Senhor, por aqueles que estão desempregados, que precisam de uma porta de emprego para ganhar o sustento da sua casa, da sua família. Senhor, Tu tens a chave de Davi, a porta que Tu abre ninguém fecha, que Tu fecha ninguém abre. Abre as portas na vida desse povo, Senhor, desses pais de família, dessas mães de família, algumas mãezinhas solteiras, Senhor. Ó Deus eterno, ajuda-o, Senhor, envia o Teu anjo para essas vidas. Tu podes, Senhor, fazer obra maravilhosa, o Teu povo crê, está confiando que Tu pode operar, Senhor. Faz esse favor para nós, por caridade, ó Deus. Senhor, oramos pelos que ainda continuam no combate ao coronavírus. Já vemos de mais de perto o fim dessa pandemia. Quantos meses de angústia, Senhor, de sofrimento, de aflição que rondaram os nossos dias, mas agora já vemos, Senhor, que o fim está mais próximo. Ajuda-nos a continuar a fazer a nossa parte, a continuar a nos preservar, Senhor, e preservar o nosso próximo. Então logo chega essa vacina, Tu és poderoso para operar, Senhor, aqui nessa nação. Uma coisa nós temos certeza, essa nação pertence ao Senhor Jesus. Ó Deus eterno, manda-nos do céu nessa noite a Tua santa palavra, fala com a nossa alma, fala aos nossos corações, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, pois de nada adianta ouvi-la se não a compreendermos. Coloca no nosso coração humildade de espírito, Senhor, para que sempre estejamos diante de Ti com dedicação e com amor. Abençoa, Senhor, o Bruno, bendito Deus, o amigo dele que está aqui junto de nós, Senhor, fazendo a operação do vídeo, do áudio, que tudo corra bem, Senhor, que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Visita o Teu povo, Senhor, que estão agora orando junto de nós. Envia, Senhor, a virtude do Teu Espírito Santo e faz esse culto agradável, Senhor, para que nós glorifiquemos o Teu santo nome. Repreende todo o mal da vida da igreja no nome do Senhor Jesus. Manda embora tudo que não presta da nossa vida e coloque em nós um espírito de adoração a Deus. Senhor, guia-nos por caridade e não nos deixa, Senhor, vacilar na fé. É o que pedimos a Deus com muita ação de graça, no nome do Senhor Jesus, que vive para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor, aleluia. Deus seja louvado, irmãos, amém. Santo Deus, não fez a arte, né, do banner ainda não, né? Espera aí, eu ligar? Quando? Ah, tá. Não fez, mas enfim, vai aparecer aí nos próximos dias, né? Ah, já? Ah, tá, então tá, ok. Bom, enfim, a busca dos dons, eu confirmei com o Humbertinho, avisei vocês ontem, no sábado, dia 31/10, que é o último sábado desse mês, né, às 15 horas, tá bom? Ela vai ser online, aí através da live, e também ao vivo aqui, e presencial, ao vivo ela vai ser de qualquer forma, vai ser online e presencial para toda a nossa irmandade, tá bom? Então, dia 31/10, às 15 horas, culto de busca dos dons. Ah, irmão Rodrigo, mas é sábado à tarde, é difícil. Irmão, para quem quer, não tem nada difícil. Se der para vir, vem. Se não der para vir, assiste pela live. Se não der para assistir pela live, assiste outro dia. Se não der para assistir outro dia, não assiste de jeito nenhum. E glória a Deus, está tudo certo. Tá? Mas se puder, venham participar aqui presencialmente, para a gente glorificar a Deus junto. Primeiro aviso. Aos irmãos que vierem durante essa semana congregar presencial aqui na igreja, na Alphaville, a gente pede que tragam alimentos não perecíveis, porque no próximo domingo, que eu não sei que dia é, próximo domingo, 7 é 10. 3, 7, 10. 11? É verdade, o feriado é na segunda-feira, que tem reunião do Ministério em Sorocaba. Então, no próximo domingo, dia 11, terá reunião de atendimento da piedade aqui, para a gente atender os necessitados, como a Irmandade já está acostumada, já sabe. Então, tragam alimentos não perecíveis, que eles serão usados para suprir a necessidade dessas pessoas que estão mais necessitadas. Aqui do meu lado direito, esquerdo de vocês, tem um QR Code com o nosso número de WhatsApp. A Irmandade vai poder chamar, a hora que quiser, e falar com a gente para tirar suas dúvidas, perguntar dias de culto das congregações mais próximas da sua casa. Esse aqui é o livro da Hora da Bênção, ó, que vocês têm comprado. Deus que abençoe, é para a construção da igrejinha lá de Itapirapuã Paulista, tá bom? Pedimos aos irmãos que continuem comprando aí, na descrição do vídeo tem o link para vocês comprarem, a gente vai colocar nos comentários também o link
para vocês poderem acessar e adquirir esse livro, tá bom? A igrejinha lá de Itapirapuã Paulista já está recebendo material para cobrir a igrejinha, para fazer o telhado, agora vai ser reboque, contrapiso, e assim nós vamos, um pedacinho por vez, e nós vamos intercalando essas vendas dos livros para lá, agora nessa primeira etapa, e depois nos próximos meses para a igreja de Sorocaba, que é uma igreja grande também, assim a gente vai ajudando um pouquinho para cada um, a gente divide o que Deus tem preparado, e toda a obra de Deus é beneficiada. Irmãos, confesso que nós falhamos com a Irmandade num quesito, que é de responsabilidade nossa, das igrejas como um todo. Nossa Irmandade da CCA, que está nos ouvindo, quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou pedir a vocês. A Irmandade sabe do nosso esforço para manter a obra de Deus de pé, o nosso esforço para que fossem reabertas as congregações. Aqui em Barueri, nós recebemos um catálogo, se não me engano, com 9 ou 10 páginas de procedimentos que devem ser adotados para que a gente pudéssemos retomar os cultos. Agradecemos muito, sabemos que foi demorado, mas que foi necessário. Pelo amor de Deus, prestem bem atenção. Quando forem para os cultos, lavem as mãos, álcool gel, máscara, faz tudo direitinho como tem que ser feito, tudo direitinho. Primeiro, não é porque tem que ter medo de multa, é muito mesquinho, vamos fazer tudo certinho, senão a prefeitura multa. Não, irmão. Isso não é comportamento de um servo de Deus. Vamos fazer tudo certinho para a gente garantir a saúde do nosso próximo. A multa você paga. Se der uma multa, não sei como funciona, junta dinheiro, paga. E a vida do irmão? Tudo gira em torno de dinheiro? É só uma sanção administrativa para ver se pelo menos multando o povo toma consciência. Mas o que deveria é igual usar cinto de segurança. Não tem que usar cinto de segurança por medo de tomar multa, muito embora a gente tenha, e eu já levei. É para ficar vivo. Para ficar vivo. Se houver um acidente, os males estão aí. Tá bom, irmãos? Vocês estão obedecendo direitinho isso? Ajuda a gente, não vai envergonhar a obra de Deus. Nós já somos perseguidos, aí já aparecem uns endemoniados aí, um por cima do outro, para tentar a nossa vida nessa live. Então, às vezes faz filmagem do culto, aparece a Irmandade sem máscara. Toma tipo, gente. Músico, tá tocando? Máscara abaixada. Você não vai engolir a máscara para tocar, né? Toca. Acabou de tocar? Põe a máscara de novo. Poxa vida. Trompete, toca com o instrumento para baixo. Trombone, com o instrumento para baixo. Clarinete, com o instrumento para baixo. Assim, ó, não toca assim, toca assim. Tá bom? Toda a Irmandade vai estar de máscara, clarinete, sax reto e outros instrumentos mais. A Irmandade vai estar toda aqui reunida, o boé e outros tantos. Por favor, organista é de máscara do começo ao fim do culto. Ah, irmão, eu quero cantar, canta de máscara. Os outros irmãos vão cantar de máscara. Irmãos, é assim que é. Não tem jeito. Tá bom, filhos? Ajuda a gente. Máscara, álcool gel, lava a mão. Aqui na congregação da Alphaville, por exemplo, nós temos um totem de álcool gel na entrada. Ah, esqueci máscara, não tem máscara, minha máscara está feia, minha máscara está rasgada, minha máscara é do Corinthians, não interessa. Aqui tem máscara nova, pelo menos tinha, né? Tem bastante, nós compramos aqui quase 1.000, mas se acabar, compra de novo. Tem tapete higienizante, você vai pisar numa solução de cloro, depois seca o pezinho e entra na igreja. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, tá bom? Façam as vossas. Todas as congregações da CCA, espalhadas por esse Brasil, em todos os lugares, devem seguir essas orientações. Adquiram termômetros de aferição de temperatura. Tem aí, né, Brunão? A gente tem 2, um para cada. Pode aferir aqui no pulso agora. Tem gente que tem vergonha de pôr na testa, põe assim, ó, aqui no pulso, aperta, ele tira a temperatura. É assim que é. Num prédio que eu moro, a pessoa não entra se não aferir a temperatura. Mesmo nós que formos moradores, se passar pela portaria, eles aferem a temperatura. Tá bom? Ajuda a gente, por favor. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, tem aula de música nessa congregação. Você está convidado, convidada, para vir aprender um instrumento, tocar, louvar Deus conosco. Cultos online, todos os dias, às 20 horas. E os cultos presenciais, terça-feira às 14, quarta-feira às 20, sábado, que foi ontem, às 10 da manhã, o culto das mulheres, que também é transmitido para vocês, irmãs, e para os irmãos, eu sei que tem um monte de irmão que assiste. E domingo às 10 da manhã e às 18h30, culto presencial. Das 10 da manhã é transmitido, das 18h30 não, que os irmãos têm que ter um descansinho, mas às 20 horas já entra esse, que é só online, com a igreja vazia, para poder atender a Irmandade do resto do Brasil. Bom, Bruno, eu estou com dom de falar hoje, não estou? Imagina o tamanho que vai ser a palavra. Já falei. O que mais que falta? Aula de música, acho que está bom. Quer falar alguma coisa, Bruno? Não quer vir aqui, não? Então tá bom. Eu insisto em mandar, vocês veem que eu faço força para ele vir, não veio. Nos próximos dias, os irmãos receberão vários irmãos aqui. Irmão Isaac, ancião de Limeira,
o irmão Eliezer, ancião de Araras. Ah, meu Pai eterno. Irmão Adriel, ancião de Campinas e Hortolândia. Irmão Israel, que se não foi, vai ser ordenado agora, daqui uns dias mais, em São Carlos, aí no interior de São Paulo. Tem outro irmão Israel aqui de Suzano, aqui do extremo leste de São Paulo. Então eles viram aqui atender uns cultos para nós. Nós pesamos na cabeça deles. É longe, a gente sabe, para os irmãos fazerem viagem, mas eles estarão aqui para glorificar Deus junto de nós, tá bom? Então a Irmandade espere aí que vai ter novidade. Vamos louvar a Deus com o cântico 433, 433. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Muito lindo esse hino, né, irmãos? Vamos aguardar a santa palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tem piedade de Deus, tem misericórdia do teu povo.
Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Já está na tela? Podemos ler então? Ezequiel, capítulo 47, onde diz aqui a torrente das águas purificadoras. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrassem estes dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para a sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Até aqui, irmãos, Deus nos dá. Amém. Irmãos, a torrente das águas purificadoras. Na palavra anterior, o Senhor mandou a sua palavra falando da purificação do templo. A Irmandade, normalmente, tem essas palavras como palavras de repreensão. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para não pensar dessa maneira. Para não pensar dessa maneira. Os irmãos já ouviram aquele ditado que corre muito no meio dos crentes, dos evangélicos. Deus não põe água limpa em vaso sujo. Só Deus, nem eu ponho. Você bebe água num copo sujo? Come num prato sujo? Cozinha numa panela suja? Deus nos livre, né? Nenhum de nós faz isso. Quando Deus fala de purificação, de conserto, de
enfim, para nós melhorarmos na presença de Deus, é motivo para a igreja dar muita glória a Deus. Primeiro, pelo objetivo principal, para a salvação. Tudo deve girar em torno da salvação. A nossa fé gira em torno da salvação. Eu me abstenho do pecado, eu me abstenho da mentira, que é o pecado, e de tantas outras formas de pecar, pela salvação. Não porque Deus vai matar, não porque Deus vai tirar. Esse não é o caminho para a nossa conversão. E, acima de tudo, porque eu amo a Deus. Tanto amo a Deus, que eu quero ficar perto de Deus toda a eternidade. E o Senhor tem mandado por várias vezes seguidas essas palavras de conserto, de purificação, de santificação. Creio, isso não é premeditado, vive o Senhor que não é, mas creio também pela proximidade que está a nossa Santa Ceia de novo. Então o Senhor vem alertando o povo. Nós não fazemos isso de forma premeditada. Tanto que os irmãos vêm que o irmão Bruno espera um pouquinho para o irmão Bruno pôr o texto. Nem ele sabe qual palavra vai ser pregada. O Senhor traz na hora. Às vezes Deus traz antes, às vezes Deus traz na hora, às vezes Deus traz aqui folheando a Bíblia. Cada vez Deus usa como quer. Mas aqui, irmãos, retratava, esse homem teve tantas revelações, tantos sonhos. Se os irmãos lerem os cooperadores, os anciãos, pastores, obreiros aí que estão me assistindo, leiam o capítulo 34 do profeta Ezequiel. Deixa eu confirmar para os irmãos se é isso mesmo. Que fala contra os pastores infiéis da casa de Israel. Leia, irmão. Vamos fazer um propósito, nós cooperadores, anciãos, pastores, pastoras, lê isso uma vez por semana. Lê. Fazer disso aqui uma oração. Para a gente se lembrar da nossa função e do que nós representamos para o povo e para Deus. Nós não estamos aqui para ser visto, nós estamos aqui para serviço, para trabalho. Mas aqui retrata, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, a nossa vida, exatamente a nossa vida, exatamente tudo que nós passamos. Imaginemos uma gripe que se converte numa febre, que se torna uma pneumonia, que leva a pessoa a ser entubada e tantas outras coisas mais, que Deus nos livre e guarde, que o Covid é a expressão pura disso aí. É isso aqui. Um problema no trabalho, um desemprego, aí você vive da renda do seguro-desemprego, aí o seguro-desemprego acaba, aí atrasa aluguel, aí atrasa água, aí atrasa energia, aí acaba a comida, aí o casal briga e aquele balaio, aquele bolo que nunca mais tem fim. Águas no tornozelo, águas nos joelhos, água nos lombos, água no ombro, já não dá mais para andar, tem que nadar, e assim por diante. O Senhor está mandando essa palavra para dizer a todos nós: eu sei exatamente a sua resistência. Glória ao nome do Senhor. Eu sei exatamente o que você tem passado, como você tem passado e de que maneira você tem suportado. Chega momentos na nossa vida, como essas águas, que não dá mais para caminhar. E como que nós vamos nadar? Hoje, essa noite, o nadar representa para nós a oração. Quando você já não consegue mais andar, quando as águas já estão te cobrindo, na oração, você vai vencer esse ribeiro que veio contra a tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Na oração, você vai passar do outro lado desse ribeiro. Irmãos amados, glória ao nome do Senhor. E aqui fala das árvores que frutificarão. Os frutos serão para alimento e as folhas serão para remédio. Essas árvores representam o povo de Deus que atravessam esses ribeiros, que atravessam essas intempéries, que passam por essas dificuldades, mas lá na frente eles dão fruto. As suas folhas, irmão, são as palavras que saem da sua boca, elas serão remédio para a vida daqueles que estão à sua volta. Aleluia, o nome do Senhor. E os seus frutos são as suas obras, frutos de honra que servem de mantimento para os que estão à sua volta, para a sua casa, para a sua família. Uma mulher fiel, um homem fiel, esses frutos
frutos de fidelidade produzem saúde na casa, livramento nos filhos, irmão, libertação de droga, libertação de assalto, de tantas outras coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos amados, recebamos essa palavra essa noite, nesse domingo que Deus está mandando, para encher o nosso coração de fé, para encher a nossa vida de graça, para encher o nosso coração de alegria. O adversário tem lutado de todas as formas contra o povo de Deus, e quando ele não consegue mais com o pecado, ele não consegue mais com a bebida, com a droga, ele começa a brigar aqui dentro da igreja, põe um irmão contra o outro, põe uma irmã contra a outra, põe o pastor contra o presbítero, o cooperador contra o ancião, e vai virando, irmão, aquela luta, aquele balaio. No nome do Senhor Jesus, começa a orar, começa a clamar, começa a buscar ao Senhor. Você vai atravessar esse ribeiro, irmão. Você vai atravessar esse ribeiro, minha irmã, só que leva tempo. Eu não sei se as águas estão nos seus tornozelos, eu não sei se as águas estão nos seus joelhos, no lombo, não é nas costas, ou nos ombros, ou já está no nariz, ou já te cobriu, não sei, mas essa palavra hoje é uma tábua de salvação. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. Estou sentindo uma virtude boa por essa palavra, estou sentindo que Deus vai operar grandemente na vida da igreja. Irmão, em nome do Senhor Jesus, irmã, serva de Deus, atravessa esse ribeiro. Atravessa esse ribeiro de águas, a água não te submergirá, é promessa da palavra. Se passar pelo fogo, chama alguma, arderá em ti. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Você olha para a esquerda, não tem saída, olha para a direita, não tem saída, olha para frente, tem um grande ribeiro, olha para trás, tem o teu adversário. Imaginemos o povo, irmão, atravessando o deserto. Para trás estavam os egípcios, para frente estava o mar, para os lados não podiam fugir, pois já tinham atravessado pestes e tantas outras coisas, perseguições, pragas, irmãos, e tantas outras coisas. Mas o Senhor te diz: o diabo faz a panela, mas não sabe fazer a tampa. O socorro do crente vem do alto, irmãos. A palavra diz, o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus não habita nas profundezas da terra. Deus habita nas alturas do céu, lá em cima. A palavra fala nas inacessíveis nuvens. Olha que coisa maravilhosa, a habitação de Deus, tão sublime, tão santa. E é de lá que Deus nos manda essa palavra. Quantas vezes, irmãos, quantas e quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Senhor, o que vai ser de mim? Senhor, o que vai ser da minha família? O que vai ser da tua obra? O Senhor te diz: eu sou o teu Deus. Eu serei contigo todos os dias da tua vida. Serei com a tua casa. Senhor, eu não vejo saída. A tua saída se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tem escape, Ele tem saída, Ele tem alternativa, Ele tem caminho, irmãos. E aqui, amados irmãos, foi dada a Ele essa revelação. Mas nós devemos nos lembrar de uma coisa muito importante. Ele atravessou tudo isso, mas tinha alguém servindo de mentor para ele. Vocês perceberam isso? Quando chama ele de filho do homem, é o próprio Deus falando com ele. O próprio Senhor falando com ele. Viste, filho do homem? E ele disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. É o Senhor, irmão. Em qualquer situação que você estiver passando, qualquer luta, qualquer guerra que você estiver passando, tenha certeza de que o Senhor está passando do teu lado, de que o Senhor está passando contigo, de que o Senhor é teu ajudador, o Senhor é teu amigo, o Senhor te fará atravessar todas as dificuldades que há na tua vida. Irmão, o crente, irmão, é o tempo inteiro sendo alfinetado, irmão. Se não é na vida material, é na vida espiritual, é na vida familiar, é na vida financeira, não adianta, porque a palavra de Deus não mente. Tereis no mundo aflições, se for de um jeito, vai ser de outro, mas a palavra diz: não desanimeis, eu venci o mundo e vós vencereis também. Então, irmão, não é o irmão Rodrigo que venceu o mundo, é o Senhor que venceu o mundo. Ele é o mentor da tua vida, Ele é o teu companheiro. Receba por essa palavra virtude dobrada do Espírito Santo, receba por essa palavra uma
abraço de Deus na tua alma. Tu serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que faz prospera. Onde tiver a tua mão, haverá a bênção de Deus. Onde estiverem as tuas palavras, haverá a confirmação de Deus. As tuas folhas servirão de remédio e os teus frutos de alimento, irmãos. Pensa numa coisa boa, ser um vaso na mão de Deus. Imaginemos nós, conjecturemos nós isso, somos uma árvore, e o Senhor é o lavrador. Imagine só, Ele chega em você e fala: Rodrigo, tu és uma árvore. Ô Senhor, eis-me aqui, eu preciso de um fruto teu. E Cantares de Salomão disse: o seu fruto é doce ao meu paladar. Aleluia. Imagina, irmão, você ser uma árvore, uma macieira, uma figueira, uma moreira, ou qualquer outra árvore, uma pereira, e vem o Senhor e fala: me dá um fruto teu. E você dá um fruto para o Senhor, Ele come e fala: que doce. Como o teu fruto é bom, irmão, em nome do Senhor Jesus, minhas irmãs e irmãos que estão ouvindo essa palavra, seja confirmado por Deus os teus passos, sejam confirmados por Deus as tuas ações. O adversário passa 24 horas do teu dia procurando ocasião contra você, acusando você, enfim, minando as tuas forças, mas o Senhor está enviando a palavra para te dizer: eu sou teu guardião, eu sou teu defensor, eu sou teu Deus, o teu amigo, o teu advogado. Paulo dizia que o Senhor nos prova para nos achar aprovado. Não sei se os irmãos creem na profecia, mas eu creio, irmão. Tu foste achado por essa palavra aprovado diante de Deus. Aprovada diante de Deus. O Senhor hoje veio participar conosco do culto, irmão. Ele veio provar o fruto de alguém. E o Senhor te diz: o teu fruto é doce ao meu paladar. Eu me agradei das tuas obras. Eu sei que tu estás cansado. Eu sei que tu estás cansada. E que as tuas forças já não te fazem mais caminhar. Não tem problema. Alamaia, Jesus. Hoje eu te pego no colo. Hoje eu cuido de você como uma mãe cuida de um filho. Mas tu não pararás no caminho. A minha palavra te confirmará a todo momento, a minha palavra te impulsionará a todo momento. Saiba que enquanto você está ouvindo essa palavra, em qualquer tempo, em qualquer momento, no presente, no passado, no futuro, ela vai alcançar a tua vida hoje e sempre. Glória ao nome do Senhor, irmão. A palavra de Deus é um espírito vivo que se move entre a igreja, amados irmãos. E ela tem uma ordenança, ela tem uma missão. Em cada vez ela vem na terra e vem para cumprir o que Deus designou ela cumprir, irmãos. Deus é verdade e vida. Deus é verdadeiro, Deus é santo. Que essa palavra ache guarida no teu coração, nos nossos corações, irmão. E você vai atravessar esse ribeiro dando muita glória a Deus. O adversário quer te calar, o inferno quer te calar, a falta de dinheiro quer te calar, a falta de saúde quer te calar, até a falta de paz quer te calar. Mas hoje o Senhor nos pergunta: quem pode calar um adorador, irmão? Nada pode calar um adorador. Então saiba que a tua adoração tem chegado no trono da destra de Deus, e de lá o Senhor tem recebido com alegria os teus frutos, os remédios que são as tuas palavras, tem curado muitas vidas. Santo é o Senhor, irmão. Essa semana haverá sinal na vida da igreja de Deus, essa semana haverá resposta na vida da igreja de Deus. Você tem buscado, você tem pedido, e parece que o Senhor tem se calado de ti. Na verdade não, Deus tem se agradado tanto do que você tem feito, que Ele tem estado quieto para que você não pare. Continue, porque Deus está te ouvindo, e a visita de Deus no teu coração é a resposta de que Ele está te ouvindo. O Senhor visita o sonho, o Senhor visita a casa, o Senhor visita no culto, o Senhor visita no hino. Seja abençoado, seja cheio da glória de Deus, no nome do Senhor Jesus. Haja uma virtude nova na tua vida, você já venceu, diz o Senhor. Já passou, irmão. Tua prova já ficou no vale do esquecimento. Não se apegue aos passados ou ao passado, e nem remoa as coisas antigas. O que passou, passou. Deus te fez mais do que vencedor sobre todas as coisas, porque Deus te ama, porque Deus te quer bem. O Senhor quer te abençoar, quer fazer tua casa próspera, quer fazer tua família próspera.
porque Deus é tudo na hora do nada. Aleluia. Os amigos falham, a igreja, a instituição igreja falha, família falha, medicina falha, dinheiro falta, mas o Senhor não falha, irmão. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando você mais precisa de alguém, Ele fala, puxa vida, não posso. E aí, às vezes, a gente fica até entristecido, mas o Senhor não. Toda vez que você clamar, Ele te responderá, eis-me aqui, meu servo, eis-me aqui, minha serva. Da mesma forma que tu estás à minha disposição, eu estou à tua disposição. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje alguém está recebendo um abraço de Deus por essa palavra, um carinho de Deus. O Senhor te diz, esforça-te, anima-te, porque eu serei contigo todos os dias da tua vida. A tua libertação está mais perto do que você possa imaginar. Algumas provas, irmão, alguns espinhos, irmãos, que nós passamos, que são colocados no nosso caminho, eles vêm, irmão, para que Deus possa se usar de nós, porque a palavra diz que a força se aperfeiçoa na fraqueza. É uma coisa absurda, irmão, é só a mente brilhante de Deus para conceber essas coisas. E Paulo ainda dizia, quando estou fraco, aí estou forte. É na prova, porque você se humilha, não tem como ficar soberbo, não tem como ficar maior, como ficar grande. O Senhor está te moendo como uma mó de atafona moe a azeitona para fazer o azeite, e Deus está permitindo isso na tua vida, mas é uma medida certa, nem a mais do limite, nem a menos, mas para que os seus frutos sejam doces, às vezes tem que podar, irmão, algumas folhas, tem que podar alguns galhos, tem que chegar terra na raiz, tem que pôr algum remédio. Essa tua prova é o teu remédio, mas o teu fruto é doce. Glória a Deus das alturas. Fique em paz, diz o Senhor, tu não serás consumido nem consumida por essa provação. Então, irmãos, que a nossa semana seja de muita bênção e que a igreja de Deus se ache firme no Senhor, nos preparando para essa busca dos dons que será no dia 31 agora, e o povo de Deus possa receber a virtude do Espírito Santo, irmão. Receba essa palavra, anima-te no Senhor, porque o melhor, meu irmão, o melhor vem no final. O que hoje é choro para você, amanhã depois vai ser tanta alegria que você vai esquecer do teu choro. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Passou lá, Brunão? Passou o microfone? Irmãos, eu venho prometendo a vocês que nós vamos inserindo as irmãs cada vez mais nos cultos, e pensa num caba teimoso, irmão. O meu pai me ensinou uma coisa, meu pai é gago. As meninas não conhecem meu pai, né? Vocês vão conhecer, meu pai é gago. Mas meu pai é um homem que, se ele falar para você, eu faço, você pode dormir, descansar que ele faz. Meu pai é um homem que, se ele tiver de chinelo, você fala, oh, ele chamaria Alberto, mas chama ele de Beto. Aí a gente fala, dá esse chinelo para mim, e fala, toma. Ele tira e vai embora descalço. Ele falou, meu filho, um homem pode ser desse tamaninho, mas a palavra dele tem que ter valor. Então hoje vai vir a irmã Mara agradecer o culto para nós aqui no púlpito, vai apresentar a nossa semana, fazer uma oração bem gostosa, como ela sempre faz. A irmã Mara é uma das irmãs que preside os cultos, vocês assistem sempre, e Deus tem abençoado grandemente. Em respeito ao que eu falei para os irmãos, nós fizemos e faremos muitas vezes mais. Vem, irmã Mara, vamos orar a Deus. Depois da oração, ela vai trazer uma saudação para a Irmandade. Vamos juntos, ajoelhados, buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória, glória, Senhor. glória, glória, Glória a aleluia. Deus. Deus querido, Deus eterno, nós nesta noite, Senhor meu Pai, estamos, Deus querido, Pai amado, na Tua presença, Sim, Senhor, Senhor. Glória para a Te Deus. agradecer, Senhor meu Deus, por este culto tão abençoado que o Senhor preparou, por este dia também tão maravilhoso que o Senhor preparou, Pai. Te agradecemos, Senhor meu Pai, por todos esses hinos que foram entoados aqui, Senhor. Te agradecemos, Pai querido, por toda essa irmandade que está nos assistindo, Senhor. Te agradecemos, Deus querido, Pai amado, pela Tua presença, porque sentimos grandemente a Tua presença neste lugar, Senhor. Glória a Deus. Ó Deus bendito, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, Te agradecemos, Senhor,
por todos que acompanharam este culto, Senhor, por esta orquestra, Senhor, que tem nos acompanhado sempre, Pai. Te agradecemos também, Senhor, pela vida do irmão Bruno, Senhor, que nos acompanha sempre, Senhor, está sempre ajudando, Deus. Sim, ó Deus. Ó Santo Espírito de Deus, agradecemos também pela vida do teu servo, Senhor, e o irmão Rodrigo, onde o Senhor tem usado grandemente na tua obra, tem feito ele como instrumento, Senhor, Amém, meu Pai. Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, te agradecemos por esta palavra, Senhor, palavra abençoada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que entre nas nossas mentes, no nosso coração essa palavra, Senhor, e que quando, Senhor, meu Pai, nós estivermos entristecidos, achando que estamos fracos, Aleluia. que nós venhamos lembrar, Senhor, meu Pai, que o Senhor disse nessa palavra, que é aí que nós estamos fortes, Pai. Por que estamos fortes, Senhor? Porque é o Senhor que nos fortalece. Sim, ó Deus, e assim, aleluia. Senhor, meu Pai, Aleluia. nós aproximamos de Aleluia. Ti, Senhor, meu Pai, quando nós pensamos que estamos fracos, nós buscamos mais o Senhor. Nós, Pai querido, Pai amado, aprendemos a ouvir a Tua voz, Senhor. E, Deus bendito, Deus amado, Senhor, fala na Tua palavra também que a Tua graça nos basta, Aleluia. Senhor. É a Tua graça que nos basta, Senhor, nos ajuda, Deus querido, Pai amado, a viver a Tua palavra, Sim, Senhor, sim, a não só ficar ouvindo, mas meditar nela sim, de dia Senhor. e de noite, Sim, Senhor. Senhor. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, nos ajuda a crer, Senhor, a crer, Deus querido, Pai amado, que a Tua palavra, ela nos sustenta, Pai, e que o Senhor nunca desamparou e nem abandonou os seus, Pai. Sim, Deus Senhor. bendito, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a buscar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor, a sermos íntegros na Tua presença, andar em retidão na Tua presença, Pai. Oh, Deus querido, Pai amado, nos ajuda a crer que somos amados, Pai, que o Senhor nos amou primeiro, Sim, Senhor. Senhor. Sim, Glória a Senhor, Deus, meu Pai. aleluia. Tira de nós a incredulidade, Sim, meu Pai. Senhor. Tira de nós a ingratidão, Senhor. Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Nos ajuda a aceitar somente as Tuas ofertas nas nossas vidas, Pai, e rejeitar aquilo que não provém do Senhor, Pai. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a nossa semana, Pai. Abençoa, Senhor, que seja uma semana de paz, de alegria, Senhor. Que seja uma semana, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, totalmente entregue ao Senhor, Sim, Pai. Senhor. E que nós venhamos viver o Senhor nas nossas vidas, Pai. Te adorar, louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor fez hoje, por tudo que o Senhor falou, amém, Pai. amém, E por esta Jesus. presença maravilhosa, Glória a Deus, que nós estamos aleluia. sentindo aqui hoje, Senhor. Te agradecemos em tudo, Pai. Oramos também, Senhor, por todo esse ministério, Senhor. Oramos por todos aqueles que estão à frente, Senhor, desse ministério, e pedimos que o Senhor fortaleça os Teus servos cada dia mais, Senhor. Pedimos também, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha revestir os Teus servos, Sim, Pai. Senhor. Sim, a liderança desta igreja, Senhor, de toda a armadura celestial, Em nome Senhor, de meu Pai, em Jesus. nome de Jesus. Blinda, Senhor, as famílias dos Teus servos com Teu poder, com a Tua graça. Cubra-os com Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nos ensina, Senhor, nos ensina com estas palavras que o Senhor Amém, tem mandado Deus. aqui todos Glória a os Deus. dias, Pai. Tudo isso, Senhor, meu Pai, nós Te agradecemos e Te pedimos, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, glória aleluia. a Deus, glória, Glória a Jesus. Glória, aleluia. glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Aleluia, Deus, Senhor. santo é o Aleluia. Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Meu Mara, sauda esse povo, dá uma saudação para eles e para essa mulherada e convida elas para o próximo culto das mulheres. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Queremos agradecer a todas as irmãs que acompanham o culto e queremos pedir também para que todas as irmãs possam estar conosco
aos sábados às 10 horas da manhã, nessa congregação. Aqueles que não podem vir, que nos acompanhem pela internet. Este culto é para nós mulheres, mas também para aqueles, né, para todos que possam assistir, para os homens também que estão aí na live. Aqui presencialmente é só para as mulheres, mas nós queremos passar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração e que as mulheres venham se encorajar, né, a fazer também a obra do Senhor, a estar na presença do Senhor, buscar, fazer aquilo que Deus está pedindo, aqueles que têm seu chamado, que ouça a voz do Senhor e faça a obra, que Deus se agrada. É isso que nós temos para falar para as mulheres. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus que abençoe, irmã Mara. Isso é porque ela tem de culto todo sábado, mas chega aqui na hora e fica todo com medo, não sei de onde. Irmã Kátia, pode ficar bem pertinho que você vai fazer a oração do Pai Nosso para nós, irmã Kátia. Não fica rindo não, que essa hora vai chegar. 307. Vamos nos despedir com o cântico 307. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Irmãos, a irmã Kátia vai vir fazer a oração do Pai Nosso para nós e vai fazer o encerramento do culto. Quanto mais vocês reclamar, mais nós vamos fazer contar o que vocês estão falando. Porque essa obra pertence a Deus. E nós aqui fazemos o que Deus manda, não o que vocês mandam. O povo de Deus que ama a Deus, quando o olho é bom, tudo que olha é bom. Quando o olho é ruim, nada presta. Então não é a igreja que tem que mudar, é o teu olhar que tem que mudar. A serva de Deus tem valor, ela tem valor para cuidar da casa, tem valor para criar os filhos, tem valor para trabalhar, tem valor para fazer tudo. Mas para pregar a palavra, ela não presta. Deixa eu explicar para vocês de novo. Lá em Coríntios, quando Paulo fala que a mulher deve estar calada, e no final ele deixa bem claro, conforme ordena a lei de Coríntios, daquele lugar. Se você for no Paquistão, a mulher tem um tratamento diferente lá. Se for na Índia, a mulher tem um tratamento diferente. Aqui no Brasil ela tem outro. Aqui elas vão servir a Deus o quanto elas quiserem, porque a obra não pertence ao homem, a obra pertence a Deus. Vem, irmã Cátia, faz a oração para nós, encerra o culto. Da minha parte, Deus seja louvado. Amém. Uma excelente semana para os irmãos. Deus que abençoe. Está contigo, irmão. Deus seja louvado. Amém. Oremos em nome do Senhor Jesus a oração do Pai Nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Amém, Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, que aqui nos envolve, e o Espírito Santo que habita em nós, nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado.